Bom dia, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui para dar início à aula da Escola Dominical. Vamos estudar a lição 46. A importância da transição numa terra de resistência. Organização para mudar a realidade. Introdução. Vamos orar primeiro. Pai eterno, nós te louvamos pela grandeza da tua misericórdia. Te agradecemos por esse momento tão importante, Senhor Deus, que é a lição sobre a tua palavra, Pai. Ajuda-nos, Senhor Deus, a entender, a praticar a tua palavra, a nos direcionarmos na organização para mudar a realidade de nossas vidas num mundo tão conturbado, Senhor Deus, de tanta resistência à tua palavra, Pai. No nome de Cristo Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Introdução. A sabedoria mineira diz que quem não trabalha, dá trabalho, e que mente desocupada é oficina do diabo. Sempre que ouvi meu pai, que é mineiro lá do leste, das Minas Gerais, repetir essas máximas, que também deve ter ouvido de seu pai. E Neemias não era mineiro, porém, conhecia outras máximas que a fazia entender que não dá para deixar ninguém parado. Afinal, Sanbalate e Tobias não davam trégua. Certamente estavam de casa em casa falando ao pé do ouvido de cada morador de Jerusalém, que aquele era um projeto fracassado e que não tinha a menor possibilidade de dar certo. Qual pastor, o líder cristão, já não viu isso acontecer inúmeras vezes? Qual servo já não experimentou a dor de ver seu trabalho desmoronar, porque os Sanbalates, os Tobias, trabalhavam com astúcia para pôr tudo a perder? Líder ou não de uma igreja, pois todos lideram a partir de onde estão. Podem aprender com Neemias lições para lidar com os que oferecem resistência. E mais do que isso, se opõem declaradamente ao que se está pretendendo realizar. Vamos ler o que acontecia no tempo de Neemias. Vamos ler o capítulo 4 até o versículo 1 ao 6, para ver o que estava ocorrendo naquela ocasião. Tendo Sanbalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então, falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhe-á isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão, acaso, dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele também Tobias, o amonita, e ele disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará o seu muro de pedra. Ouve, disse então Neemias, ouve, ó Deus, nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça e faze que seja um despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade e não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim, edificamos os muros e
todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Viu, meus irmãos? Nós temos, aqui, a primeira parte, que Neemias enfrentava oposições ferrenhas, tentando levar o povo à desistência de obrar, levantando os muros, levantando as casas de Jerusalém, reerguendo Jerusalém. Nós, hoje, temos uma atividade a ser feita, angariar almas para o reino de Deus, trabalhos a serem feitos, ajudando ao pastor da nossa igreja, a fazer a obra que lhe é designada por Deus. E nós também somos designados, porque a ordem é para todos, Ide e pregai a toda a criatura, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então temos uma missão a cumprir. Temos algo a fazer em prol do reino de Deus. E certamente temos nesta obra, opositores para tentar nos tirar desse intento que é glorioso para a honra, para a glória do nosso Deus. Precisamos sim, nos prepararmos, Quando encontrarmos os opositores, temos a direção de Deus, porque Neemias fez isso, correu aos pés do Senhor para orar, para pedir a Deus que aqueles que intervinham para tentar paralisar a obra, eles seriam paralisados por Deus. E não somente isso, nós veremos mais à frente, que para que não ocorresse a obra, Sabalate, e os demais, como Tobias, eles se opunham com a tentativa de pessoas atacarem aqueles trabalhadores no momento que estavam fazendo o trabalho de reconstrução do muro. Um exemplo aqui está no capítulo 4, versículo 17. Os carregadores que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a sua arma. Então Jeremias teve sabedoria para que, ao trabalhar, o próprio trabalhador já estava com a sua arma ali, pronto para combater aqueles adversários. E assim devemos fazer, estar prontos, ter as armas certas para poder combater aquelas palavras contrárias à obra de Deus, contrárias à palavra de Deus, que vai destruir a nossa comunhão com Deus. Então, aqui para a aplicação à sua vida nos dias de hoje, todos nós estamos sujeitos a investidas de opositores e por causa do nosso comprometimento com os princípios cristãos. A oposição tem aumentado consideravelmente. Como nós temos agido para edificarmos, ou para edificar, se prevenir e lidar com os opositores em nossas vidas? Nós temos que nos apropriarmos das ferramentas adequadas e das armas de combate para nós nos estruturarmos, para continuarmos a fazer a obra e para combater os nossos opositores. Tópico 1. Tarefas organizadas e específicas. Nós temos aqui na introdução o capítulo 3, versículo de 1 a 10, e depois, mais tarde, de 11 a 20. Mas todos tratam do mesmo assunto, que é a forma que Neemias encontrou
para distribuir a tarefa para cada família daquela cidade de Jerusalém, para que todos viessem ao mesmo tempo concluir, né, aquela grande obra. Aqui vamos, salteadamente, faremos alusão a que nós nos referimos, né, à organização da obra. Então, ele distribuiu o serviço por família, por frente de trabalho. Aquelas casas que estavam próximas àquela muralha, elas se direcionavam para que as pessoas não saíssem e andassem muitas distâncias para se deslocar para locais mais distantes. Mas faziam assim, desta forma. Eles trabalhavam em frente às suas casas, no muro mais próximo da sua casa. Então, todos aqueles que moravam próximo àquela frente de trabalho se dirigiam para aquele lugar, para aquela região. Então, vamos colocar aqui no capítulo 3 a leitura. Então, se dispôs Eliasabe, o sumo sacerdote, reedificaram, né, com os seus irmãos, reedificaram a porta das ovelhas, até a torre de Sem e a torre de Ananel. E também, já no versículo 3, os filhos de Asenaá edificaram a porta dos peixes, colocaram as vigas e lhes asseguraram as portas com seus ferrolhos e trancas, e os seus outros irmãos. Já no versículo 5, ao lado desses, repararam os tecoitas, os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Você já vê que aí havia uma certa divisão na classe nobre, mas isso não impediu que a obra continuasse. Continuemos. No versículo 6, Joiada, filho de Pazéia, e Mesulão, repararam a porta velha, colocaram-lhe vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e tranca. E restauraram também a Jerusalém até o muro do largo. Tá? E isso foi junto com seus outros irmãos. Versículo 10. Ao seu lado, reparou Jedaías, de frente à sua casa. Aqui já faz a colocação que é em frente à sua casa. Você já vê aqui na proximidade das casas de quem trabalhava naquela localidade, em frente à sua casa. Ao seu lado, reparou Atos, filho de Asabneias, como também a torre dos fornos, Salum, outra meia parte de Jerusalém. Quer dizer, ele fez aquela parte próxima à sua casa e a outra parte de Jerusalém que estava nas suas proximidades. A torre e as suas filhas. Esse é outro detalhe interessante. As suas filhas também trabalharam, né? Quer dizer, não ficaram exímias as mulheres, elas também trabalharam. Ele e suas filhas, a parte do vale, reparou a Anum e os moradores de Zonoa. Tá? Ali eles assentaram as portas com seus ferrolhos, trancas e ainda 1000 côvados de muralhas até a porta do montouro. E assim por diante. Tá? Assim vai até o versículo 32. Né? Essa organização da obra de reconstrução do muro e também da cidade de Jerusalém. Você vê, meus irmãos, que aqui nós temos que exercitar na obra do Senhor com inteligência. Com inteligência. Temos que nos organizar para que possamos colaborar com aquele que está à frente da obra, que é, no nosso caso, o nosso pastor. Ele tem um direcionamento de Deus para que faça a obra e nós, como cooperadores,
do pastor, né? E a obra de Deus nos disponibilizar a essas tarefas que o pastor sozinho não consegue fazer. Nós precisamos estar auxiliando, corroborando, né, coadunando, né, juntamente com aqueles pensamentos para que a atividade de evangelismo, né, na própria igreja, na limpeza, no tratar das crianças, nas aulas que nós, né, como eu participo, né, sou professor, cada aluno tem a sua atividade, ler a lição, ler a palavra, se preparar para o combate, isso tudo é importante. E tudo isso colabora, porque nós nos fortificando auxilia o nosso pastor. Por quê? Quanto mais nós nos fortificarmos, ele tem a confiança naqueles colaboradores. Aqueles que obram na casa do Senhor estão firmes com suas ferramentas e com suas armas afiadas, prontas para combater aos seus opositores, né? Porque essas resistências que nos sobrevêm, nós temos que estar definidos em nossos pensamentos que a vontade de Deus em nossas vidas. Portanto, assim fica. As tarefas organizadas e serem específicas, né? Essas tarefas deverão ser, né, de modo, né, exemplarmente distribuída para cada um, né? Vamos ler aqui, voltar aqui ao tópico primeiro, tá? Que você perceberá ao longo desse capítulo 3 que as famílias desenvolveram tarefas específicas e isto facilitou a reconstrução dos muros de Jerusalém. Cada pessoa que trabalhou deve, de alguma forma, ter tarefas a realizar, seja na família, seja no trabalho, em especial na igreja. Pois, como diz Issam Tiba, para todo sufocado tem o folgado, né? Para todo aquele que está apertado, né, de tarefas, de incumbências, tem aqueles que estão folgados, estão com um tempo vago e não sabem aproveitá-lo. Muitas vezes encontramos pastores sobrecarregados e sufocados, mas mães e pais esgotados, patrões e líderes de empresas estressados, porque têm que fazer tudo. Alguns deles com a chamada síndrome de burnout, do esgotamento profissional. Queimaram toda a energia disponível e estão esgotados. E tudo isso porque não sabem delegar tarefas. São pastores controladores que têm medo de capacitar e delegar funções para os membros da igreja. São líderes ministeriais e de empresas que padecem do mesmo mal, pois que não dão aos seus filhos tarefas compatíveis com a idade, para que também mantenham a casa em ordem e famílias tenham, como diz, repetindo, a família tenha melhor qualidade de vida. Em casos, todos devem participar, não para ajudar os pais, mas porque moram lá. Nós temos esse grande problema, tá, da não participação de alguns da vida do lar. Eu tenho exemplos de pessoas que infelizmente, né, têm os seus adolescentes, têm os seus integrantes da família que não participam, não querem participar da família. Isso é ruim, porque nós precisamos, né, viver em comunhão. E isso causa divisão na família. Isso causa, né, dissensão no lar.
uma vida que incomoda, né? Uma relação que incomoda as pessoas. Portanto, há uma necessidade de que nós venhamos a participar da vida da casa, auxiliando, arrumando uma cama, né? Limpando o chão para a mãe, para o pai, né? Fazendo parte da vida da casa. Então, nós precisamos, né, também passar essas informações para os nossos filhos, para aqueles que participam da casa conosco, a ter uma tarefa. Não tire da criança, do jovem, não tire dele aquela vontade que ele, às vezes acontece isso também, que os pais não deixam os seus filhos colaborarem. Exemplo, é uma pequena criança, né, de 3 anos, 2 anos, quer ajudar a mãe a lavar a louça. A mãe, não faça, né, deixa isso daí, você vai se machucar. E nunca deixa essa criança participar. Dele uma caneca plástica para ele dar uma lavadinha, para ele participar, ter aquela sensação de estar ajudando a mamãe, estar ajudando o papai. Porque é daí que ele começa a ser um participante, desde a sua tenra idade. Aí, para que quando chega na fase da adolescência, ele não vai querer ajudar, como eu tenho visto muito, mas ele sabendo que tem uma responsabilidade, ele vai, mesmo não querendo, ele vai participar quando você der a sua ordem. Dê a ordem, ensine a criança a ser obediente desde a sua tenridade. Isso vai colaborar para que quando chegue à fase adulta, né, nunca se desviará dos teus ensinamentos. Então é importante que aprendamos que quando sabemos o que cada um deve fazer, fica mais fácil delegar tarefas e responsabilidades. E assim, seja a sua casa, na sua empresa, na igreja, seja lá onde for, tenha clara a visão e a missão que Deus tem dado a você, a sua família, a sua igreja e, como cristão, a sua empresa, pois através dela você também deve servir ao Senhor. Nós podemos servir ao Senhor aonde quer que nós estejamos. Aí se pergunta na aplicação da vida para a nossa. Neemias nos ensina que ser organizados e ter tarefas específicas nos ajuda a ter foco, evitando desperdícios e procrastinação, ou seja, adiar a tarefa que deve ser feita hoje para o dia seguinte, né? O que você tem feito, se pergunta, para manter o foco em seu ministério? O que você tem feito? Precisamos estar focados naquilo que Deus nos deu, aquela missão que Deus nos deu. Tá? Tópico 2. O plano de ação organizado e participativo. Vejam, planejamento, segundo o dicionário, trata de serviço de preparação de um trabalho, de uma tarefa, com o estabelecimento de métodos e convenientes, né? Planificação, segundo Oliveira. O planejamento consiste em identificação e análise, estruturação, coordenação de missão, propósitos e objetivos, desafios, metas, estratégias, políticas internas e externas, programas, projetos e projetos e atividades, a fim de alcançar de modo mais eficiente, eficaz e efetivo máximo de desenvolvimento possível, com a melhor concentração de esforços e recursos. Isso serve para tudo aquilo que nós formos fazer, ser organizados. Eu, antes de chegar aqui e fazer essa minha apresentação, eu peguei a bandeirinha, botei aqui atrás, peguei meus livrozinhos, botei aqui, né? Preparei o ambiente para poder apresentar algo, né,
peculiar, uma sala de aula, para que nós entendamos que estamos estudando, que estamos lendo. E antes disso ainda, eu tive que ler, reler, ler livros, para podermos levar a essa apresentação de aula. Então, tudo tem uma estratégia, tudo tem uma organização, tem uma antecedência para podermos chegar a um objetivo, chegar a algum lugar. Delinear o trajeto para se chegar ao lugar aonde você deseja ir, pegar um mapa, ver o seu itinerário para chegar a algum lugar. Então, para tudo tem uma organização e bem definida, conforme segundo Oliveira nos relatou aqui em seu posicionamento conceitual. E Neemias encontramos as estruturas de um planejamento. Tá? O que é reconstruir? Que, com como, onde, quando, Quem vai fazer isso? Cada família, onde, em frente à sua casa, quando? Início imediato e conclusão em 52 dias. Como? Com as pedras, madeira, ferragem. Ele anteviu todas essas coisas para poder pôr em prática a atividade de reconstrução. Qual foi o resultado? Segundo, com segurança, os resultados foram positivos. Com segurança da cidade, com os muros reconstruídos em 52 dias, as portas nos seus devidos lugares, despertamento espiritual como consequência de se ver o mover de Deus em todo o processo. Assim, se observa que o plano de Neemias é organizado e participativo, pois envolve todas as pessoas e facilita a vida das mesmas, pois não precisam fazer grandes deslocamentos para realizar aquelas obras. Numa época em que a igreja não dita mais a agenda e os discursos das pessoas, adotar o plano de Neemias para o fortalecimento da igreja parece ser uma ótima alternativa, pois se alguma forma facilitava o envolvimento das pessoas. E assim, as pessoas de nossos dias são exigentes e pedem boas razões para que possam se envolver em um projeto. Você, enquanto membro, quando ouvir seu pastor ou líderes falar sobre a importância de se elaborar um planejamento para o ano seguinte, para o próximo 5 anos ou 10 anos, devem cooperar. Todos nós devemos cooperar para que aquele planejamento venha a ser executado, para que ele venha ser colocado na realidade que nós vivemos. Ele toma a estrutura, no nossos dias, a construção de nossas obras serem patente aos olhos de quem quer que veja, que passe, ver a diferença das ações realizadas das obras, que no nosso caso é o templo onde que nós estamos, que todo mundo passa ali e vê aquela obra pronta. Eu não fiz, mas eu conheci aquela obra pronta, visitei, amei a obra que foi apresentada ali, a atividade do pastor, a sua responsabilidade, a atividade de cada um nas aulas da escola dominical, que eu conheci pessoas amáveis, pessoas dedicadas. Isso me levou a também querer contribuir naquela obra. Por isso estou aqui hoje, porque houve um trabalho anterior a este que eu estou fazendo. Pessoas se predisporam a trabalhar, a efetivamente pôr mão na massa, na obra. E por isso, com esses exemplos, como o de Neemias e como esses que eu vivenciei com o meu pastor, o pastor Renato, e os demais irmãos que estão à frente daquela obra,
desta obra, que no caso nós estamos fazendo parte, né, fazem com que outras pessoas venham também para esse meio, para também participar deste mesmo povo, dessas mesmas ações, dessas mesmas atitudes, né? Nós temos também ali o trabalho de águas na praça, distribuindo água. Isso faz, né, a diferença. O povo que está passando por ali está vendo nós ali naquele mesmo lugar, nos mesmos horários, nos dias de sábado. E isso é importante. Estão vendo a obra que nós estamos fazendo ali, né? E tudo para o engrandecimento do reino de Deus. Você deve glorificar a Deus pelo líder que nós temos, pois demonstra que, como Neemias, ser sério, responsável, comprometido para que tenha êxito, precisa contar com a participação de todos os seus membros. Infelizmente, sempre tem os opositores, né? Nossas famílias não são educadas para fazer parte, para fazer, né, orçamentos, planejamentos organizados e participativos que envolvam todos os membros da família, né, a curto, ou médio ou longo prazo, o que explica muito dos fracassos das famílias em várias áreas. E isso nós temos assistido. Temos visto que algumas famílias se dividem, não conseguem erguer as suas obras. No caso, nós damos, por exemplo, né, construção, uma pintura de uma casa, né, um embolso de uma casa, né, a colaboração numa família, no lar. Existem divisões dentro da família e isso é muito triste, porque não sabem organizar, não sabem fazer com que haja um planejamento, até mesmo porque precisamos estar coadunados, ter um bom relacionamento interno, de convivência, né, de transmitir ordenamentos para que coloquemos as coisas em ordem, concatenadamente, né, uma coisa de cada vez. Isso é importante fazer. Temos aqui, por exemplo, família, lugar de refúgio ao campo de batalha. Uma família bem construída, bem ordenada, você vai ter uma vida bem construída. Autorizar-se a ser, deixar a pessoa, né, alcançar a ideia cronológica de adulto. Cada um tem o seu tempo, tem a sua forma de viver, tem o seu entendimento. E nós temos que nós temos que entender que cada